Olá, seja bem-vindo na segunda parte da resolução do exame de Química 1 UM 2022. A questão número 10 diz: que alteração de pH sofrem 10 litros de água se lhe foram adicionados 10 elevado a menos 2 mol de hidróxido de sódio? Como dados, primeiramente teremos volume de água é de 10 litros e o número de mol da base é de 10 elevado a menos 2 mol de hidróxido de sódio. Então, primeiramente, faz-se cálculo de concentração em mol por litro, isto é, a molaridade, usando a fórmula que diz: molaridade é igual a número de mol sobre volume. Molaridade é igual a número de mol 10 elevado a menos 2 sobre volume 10. Isto vai ser igual a 10 elevado a menos 2 menos 1. 1 positivo, quando passa para cima, muda o sinal. Isto é igual a 10 elevado a menos 3 mol por litro. Então, seguidamente faz-se cálculo de pOH. Uma vez que esta é uma base, então, primeiro faz-se cálculo de pOH, depois, então, cálculo de pH. pOH é igual a menos logaritmo da concentração de OH-. Uma vez que esta é uma base forte, a fórmula será esta, para o cálculo de pOH. pOH é igual a menos logaritmo da concentração de OH, que é de 10 elevado a menos 3. Logo, pOH é igual a 3. Ok? Então, encontrando o pOH, seguidamente faz o cálculo de pH, usando a fórmula que relaciona pH mais pOH igual a 14. Logo, pH mais pOH3 mais 3 igual a 14. Então, pH será igual a 14 menos 3. pH será igual a 11. Então, o pH é 11. Significa que a água, antes de ser adicionado o hidróxido de sódio, seu pH foi de 7. O pH de água foi de 7 antes da adição. Depois da adição de hidróxido de sódio, o pH subiu para 11. Significa que saiu de 7 para 11. São 4 unidades que aumentou. Logo, indo às alternativas, aí temos a opção C que diz: aumenta em 4 unidades. Ok? Então o pH aumenta em 4 unidades após a adição de hidróxido de sódio na água. Indo para a questão número 11, diz: nas reações de neutralização total, o número de equivalentes grama de ácido sulfúrico existente em 300 ml de solução 0,5 normal é igual a... Então, como dados, aí temos o volume. O volume é de 300 mililitros. E também temos a normalidade, que é de 0,5 normal. Então, o pedido é o número de equivalentes grama. Então, para encontrar o número de equivalentes grama, usa-se a relação de fórmula de normalidade, que diz que normalidade é igual a número de equivalentes grama sobre o volume da solução. Então, isolando o número de equivalentes grama, será número de equivalentes grama é igual a normalidade vezes volume. Logo, número de equivalentes grama é igual a normalidade. A normalidade é de 0,5 vezes volume. O volume deve estar em litros. Então, visto que foi dado o volume em mililitros, deve-se fazer a conversão, usando a relação que diz: 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Se foi dado 300 mililitros, vai para X. Logo, X vai ser igual a 300 dividido por 1000. Simplificamos 2 0 e 2 0. Então, simplesmente fica 0,3 litros. Então, este é o volume em litros. Então, 0,5 vezes 0,3. Logo, o número de equivalentes grama será igual a 0,15. Indo às alternativas, isso corresponde à opção B, 0,150. O zero não é significativo.
Indo para a questão número 12, a questão número 12 diz: o ácido hipocloroso, um ácido muito fraco, é uma substância de larga aplicação no tratamento de água para o consumo. Qual deve ser o grau de dissociação desta substância numa solução 0,1 molar, sabendo que esta produz na solução um pH igual a 3? Então, primeiramente, temos também os dados. Tendo os dados, aí foi dado, primeiramente, a concentração, que é de 0,1 molar. E também foi dado o valor de pH. O pH é de 3. O pedido é grau de dissociação, que a sigla é alfa. Para encontrar grau de dissociação, use-se a seguinte fórmula. Grau de dissociação, também chamada de grau de ionização, é igual a concentração ionizada sobre concentração dissolvida. Logo, grau de dissociação será igual à concentração ionizada. Aqui nos dados apenas temos concentração dissolvida, e a concentração dissolvida. Para encontrar a concentração ionizada, iremos encontrar a partir do valor de pH, usando a seguinte relação. Uma vez que a concentração de hidrogênio iônica é igual a 10 elevado a menos pH, significa que a concentração de hidrogênio iônica será igual a 10 elevado a menos 3. Então, esta aqui é a concentração ionizada de hidrogênio iônica. Logo, concentração ionizada é de 10 elevado a menos 3. Sobre dissolvida é de 10 elevado a menos 1. 0,1 molar corresponde a 10 elevado a menos 1 em notação científica. Logo, isto corresponde a colocar 10 elevado a menos 3 mais 1. Isso vai dar 10 elevado a menos 2. Lembrar que o grau de ionização também é expresso em percentagem. Logo, irei multiplicar por 100%. Então, multiplicando por 100%, isso corresponde a 1%. Grau de dissociação é de 1%. Indo às alternativas, isso corresponde à opção D, 1%. A questão número 13 diz: a diferença estrutural entre um ácido e uma base conjugados consiste em um próton. Uma vez que, segundo a teoria de Prost-Lore, diz que um ácido é toda espécie química que cede um próton, enquanto que uma base é uma espécie química que recebe um próton. Então, a diferença que existe entre um ácido e uma base é de um próton. Indo para a questão número 14, diz: a fadiga muscular comum, quando se executa um grande esforço físico, é causada pelo acúmulo do ácido lático, que é um ácido fraco, nas fibras musculares do nosso organismo. Considerando que é uma solução aquosa, aí temos como dados a solução aquosa de 0,100 molar. Esta é a concentração. Temos 3,7%. Esse é o grau de dissociação. 3,7% do ácido lático dissociado. Determina o valor da constante de acidez Ka. Então, aí o pedido é o valor de constante de acidez Ka. Segundo a fórmula de Ka, isto é, constante de acidez, é igual a grau de ionização ao quadrado vezes concentração. Então, esta fórmula que é usada para encontrar constante de acidez. Fazendo a substituição, constante de acidez é igual a grau de dissociação. Atenção, o grau de dissociação deve estar fora da percentagem. É necessário eliminar a percentagem, dividindo por 100. Então, dividindo por 100, aí é eliminado a percentagem. Isso corresponde a 0,037. Logo, grau de ionização aí é de 0,037 ao quadrado vezes concentração. A concentração é de 0,10. Ok? 0,100. Esses zeros não são significativos, então posso colocar apenas 0,1. Logo, fazendo o cálculo, isto ao quadrado vezes 0,1 vai dar Ka é igual a 1,36, que multiplica por 10 elevado a menos 4. Arredondando, isso corresponde a colocar 1,4, que multiplica por 10 elevado a menos
4. Indo às alternativas, isso corresponde à opção B, 1,4, que multiplica por 10 elevado a menos 4. A questão número 15 diz: que volume de solução 0,1 mol por litro de ácido clorídrico neutraliza completamente 200 ml de solução 0,5 mol por litro de hidróxido de potássio? Bom, aqui trata-se de uma reação ácido-base, isto é, a reação de neutralização. Então, o primeiro passo é fazer e acertar a equação de neutralização. Ok? Então, aí o ácido clorídrico reage com hidróxido de potássio. Toda reação de neutralização, ou seja, reação ácido-base, a formação de sal e água. Então, o sal que será formado será o cloreto de potássio, mais água. Acertando átomos, veremos que a equação por si só está acertada. Então, os dados temos primeiramente a molaridade de ácido clorídrico, que é de 0,1 mol por litro. Então, esta é a molaridade de HCl. E também temos aí o volume da base, que é de 200 ml. E também foi dado aí a concentração mol por litro. Isto é, a molaridade da base, que é de 0,5 mol por litro. Então, aqui o pedido é o volume de ácido clorídrico. Então, veja que aqui nós temos coeficiente 1 e aqui também 1. Significa que a proporção é 1 por 1. Sempre que a proporção for 1 por 1, pode-se usar a fórmula de diluição de soluções, que é a fórmula que diz molaridade 1 vezes volume 1 é igual a molaridade 2 vezes volume 2. Então, esta é a forma de diluição de soluções que pode ser usado quando a proporção estequiométrica dos intervenientes na questão for 1 por 1. Ok? Então, fazendo a substituição, isto vou chamar de molaridade 1, volume 2 e a molaridade 2. Então, molaridade 1 é de 0,1 vezes volume 1. Volume 1 é o pedido, igual a molaridade 2, que é de 0,5 vezes volume 2. Volume 2 é de 200. Então, volume 1 será igual a 0,5 que multiplica por... Então, por 200, colocando em notação científica, corresponde a colocar 5 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 2, que multiplica por 10 elevado a 2, sobre 10 elevado a menos 1. Então, isto passa a dividir, corresponde a colocar dessa forma. Simplificamos termos semelhantes. Somente volume 1 é igual a 5 vezes 2 é 10, vezes 10 elevado a 2. Isto corresponde a colocar 10 elevado a 3, que vai dar 1,000 ml. Veja que o volume no início não converte para litros, significa que no final a unidade também será mililitros. Então, este é o volume da base, que irá neutralizar completamente, é o volume de ácido que neutraliza completamente a base. Então, indo às opções, aí, veja que corresponde à alternativa E. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa um like, se inscreva no canal, aquele abraço.